Salve a seleção! Brasil do Japão! Começando o programa já de uma maneira diferente, né? Sem o tradicional. O Correio Esportivo tá no ar. Correio Esportivo 58 gravado logo após essa vitória do Brasil no sufoco. 2-1, tô aqui novamente com Eleandro Rodrigues. Grande William. Novamente. Estamos naquela adrenalina, né? Ainda passando, dando a Passou no teste, Eleandro, coração? O coração tá... O meu coração, William, ele é corintiano, então já é preparado, é acostumado. É um coração calejado já como torcedor. Sempre no sofrimento, né? Uma vitória na cara do Brasil, na cara da população, né, brasileira. Poderia ser um pouco mais tranquilo. Poderia, deveria. Mas assim é mais gostoso, o sabor é diferente. É verdade. Em contrapartida também, para os japoneses é uma eliminação muito doída, né? Porque tomar um gol ali aos 50 já do segundo tempo, né? Já se preparando para ir para a prorrogação. Preparando para ir para a prorrogação. Que aí era tudo leva o gol, também. não tem mais o que se fazer, né? É a última cartada, mais ou menos. Nossa, assim. Levou o gol no último, na última volta do ponteiro, como diria o grande Fiore Giliotti. Pois é, e é uma frustração, né, do tamanho do oceano. Meu Deus do céu. Mas... se for para alguém chorar, que chore os adversários, né? Que o Brasil vá avançando de fase, vá passando de fase. Assim como já estamos, né, garantidos nas oitavas de final. A gente vai, claro, vai conversar todos os detalhes dessa partida daqui a pouco. Vamos falar aí sobre o chaveamento, possíveis adversários. Vamos começar então o programa dessa segunda-feira, claro, falando tudo e mais um pouco dessa vitória recém-concluída. Brasil 2, Japão 1, vitória de virada, jogo no sufoco, né? Tivemos aí falhas individuais, né, Leandro? Partida que acho que até então não tinha acontecido, né? Nessas 3 primeiras rodadas aí, primeira rodada não, né? Jogos, né? Rodadas. Acho que ainda não tinha acontecido falha individual. E hoje aconteceu. E justamente numa partida que não pode acontecer, partida eliminatória, tivemos... primeira falha do Danilo, né? Que o gol do Japão saiu por falha dele. A primeira acho que até foi do Casemiro, por ter levado o amarelo, né? Porque se ele não tem o amarelo, ele mata o jogo antes, mata a jogada antes. Bem lembrado. Né? Mata a jogada antes ali, depois o passe do Danilo também acabou errando, né? Mas isso... Uma levou a outra, né? Porque se o Casemiro não tem o cartão amarelo, mesmo com o erro aí do Danilo, talvez ele chegaria mais forte, mataria a jogada no meio campo, né? Ele teve que ir se afastando para não dar o bote, não correr o risco de fazer a falta e ser expulso. Exatamente. Né? E uma felicidade também no jogador japonês, né? Sim, foi batendo ali naquela bola que vai saindo do goleiro. Então o Brasil até então, de forma individual, não tinha errado ainda. Não né? tinha. E hoje quase foi crucial aí, né? Todo esse sofrimento aí nas falhas individuais. E justamente uma partida que não poderia acontecer, né? Então, essa falha, como o Leandro bem lembrou, né? Primeiro teve a falha do Casemiro, que tomou um amarelo num lance que, eu não entendi, né? Tinham 2 jogadores do Brasil na frente do jogador japonês, ele já chegou dando um carrinho atrás ali, tomou um amarelo merecido, num lance que não precisava chegar daquela maneira, não era ali um X1, não estava só o japonês contra o Casemiro. Ele bobeou, né? Teve ali um... Sabe o que acontece nesse lance, William? O quê? Aquela certeza, eu vou tirar a bola. Aí você dá o carrinho, o japonês dá mais um tapinha na bola, o jogador dá mais um tapinha na bola, aí você pega só o pé do jogador, aí já não tem mais o que fazer. Para não perder a viagem. E aí, levou o amarelo com razão e já ficou ali, né? Digamos, um jogador que ficou pendurado já cedo. Aí teve o lance do gol do Japão, que nós vamos... Acho que... Eu vou passar a palavra de vez já para você. Traga toda a sua opinião, a sua visão, Leandro, que aí depois eu comento tudo isso aí. Legal. Bem resumido assim, William. O Brasil começou bem... Depois o Japão, né? Depois dessas 2 falhas aí do Casemiro, que acabou levando cartão amarelo, e depois no lance individual aí do Danilo, né? O Japão acabou abrindo o marcador. Aí a seleção brasileira se perdeu completamente na primeira etapa, né? E o segundo tempo foi aquele primeiro tempo que o Brasil estava fazendo no Mundial. A gente viu a seleção brasileira no segundo tempo e viu o porquê que veio o Ancelotti, né? As mudanças deram todas elas certas, colocando o Martinelli, a seleção evoluiu, colocou o Endrick, né? Aí
depois que o Paquetá acabou se machucando, talvez, aí foi forçado a colocar o Endrick, né? Mas colocou o Endrick, também teria mais opções, né? Ele teria, por exemplo, o Luiz Henrique, que poderia ter jogado, atuado naquela função ali, mas ele foi audacioso, colocou o Endrick, né? Formando sempre a seleção brasileira de jogo a jogo, e deu tudo certo aí para a nossa seleção. Então foram distintos. O primeiro tempo da seleção não foi muito bom e o segundo tempo foi sensacional, o que o brasileiro quer ver, né? A seleção indo para cima, a seleção fazendo pressão, né? Tentando aí amassar o jogo, jogando bola na área e dando tudo certo aí, e acabou sendo agraciado com uma vitória e também a classificação. Muito bem, então tá aí o comentário, a visão, a opinião do Eleandro. Quando eu for trazer aqui agora, né, na sequência dos meus comentários, eu mostro no que eu concordo em parte com você, assim, eu discordo só de um pedaço, que é eu acho que o Brasil não fez um segundo tempo inteiro como o Brasil fez um primeiro tempo nos outros jogos. Eu acho que o Brasil arrebentou nos primeiros 12 minutos do segundo tempo. Ali, assim que voltou, né? Voltou do intervalo mordendo, porque estava perdendo, então precisava pelo menos construir esse gol de empate, que é para tranquilizar até o psicológico, né? Para você criar confiança. Então, aqueles primeiros 12 minutos foram muito intensos. O Brasil fez o gol, né? O Brasil botou bola na trave. O Vinícius Júnior fez uma jogada que fez quase o gol da virada, que foi justamente aos 12. Então, esses primeiros 12, assim, aconteceu muita coisa. Tanto que chegamos ao gol de empate nesse período. O Brasil quase virou ainda nesses 12 minutos. Foi assim um sufoco. Foi a famosa blitz brasileira. Mas se for pegar... Aí, então, beleza, dos 12 para frente, eu já acho que o Brasil já deu essa regredida, já ficou muito parecido com o segundo tempo dos outros jogos, né? O Japão já, não sei, não vou nem dizer que deu uma equilibrada, mas ficou muito parecido com o que foi o África do Sul e Canadá ontem, no segundo tempo, que a gente vai conversar sobre isso, não sei se você teve a oportunidade de ver. Um jogo, assim, tecnicamente ruim demais no segundo tempo e olha que era um mata-mata e tudo, mas nós vamos falar desse jogo daqui a pouco. E aí, assim foi. O Brasil encontrou o gol, né, de empate, aí o Japão também não se abalou tanto, ficou aquela coisa mais ali equilibrada, beleza. E aí o Brasil não conseguiu não manteve esse ritmo ali, esse ímpeto para ver se fazia o gol. Aí voltou a ficar um jogo sofrido, assim como foi, na minha opinião, o primeiro tempo todo. Mas então teve o gol do Japão aos 28, do Sano, no contra-ataque, depois da falha individual do Danilo. Já tinha o Casemiro tomado o amarelo, como você bem mencionou. Outra coisa assim que me chamou a atenção, né? O Brasil, ele concentrou muito os ataques pelo lado esquerdo. Era sempre pelo lado esquerdo, era sempre acionando o Vinícius Júnior, o Ryan do lado direito, que estava recebendo a chance de titular. Não estavam distribuindo o jogo, né? Pela direita também. Não apostavam muito quando atacavam, utilizando esse lado direito. O Ryan era sempre pelo lado esquerdo, então muito concentrado pelo lado esquerdo, o Ryan pouco acionado. O Casemiro estava errando tudo, estava sendo assim uma incógnita. Jogadores brasileiros batendo cabeça. Você viu que teve uns 3 lances no primeiro tempo que 2 jogadores brasileiros se chocando, pelo menos 3 vezes no primeiro tempo. E o Casemiro errou um passe aos 43 também, bem bobo. E assim terminamos o primeiro tempo, sem fazer assim, acho que nada de muito... Até a própria transmissão pedia, né, para o Casemiro ser substituído, né? Sim. Não voltaria para a segunda etapa, as transmissões. Eu acompanhei o jogo na Cazé TV. Sim. Aí o pessoal falava, tá na hora de mudar, tirar o Casemiro, né? E o técnico bancou o jogador, porque é o atleta mais experiente aí da seleção, né? O Brasil, na verdade, sentiu o golpe, sentiu o gol, né? Sentiu. Aí não passou a jogar bem. E o Casemiro estava errando tudo no primeiro tempo, e no segundo tempo ele melhorou, né? Colocou a cabeça em ordem e melhorou e ajudou muito o Brasil. E é um bom ponto que você traz realmente, porque com o desempenho da seleção do primeiro tempo, eu acho que toda a torcida, todos os telespectadores estavam aguardando uma mexida no time já. Ninguém cogitou que o time voltasse igual. Todo mundo acho que contou assim, não, vai mexer. Provavelmente o Casemiro vai sair, né? Talvez o Danilo, mas provavelmente o Casemiro. E aí você bem comentado aqui, trazendo esse ponto, né, de que ele bancou o jogador que viria fazer o gol de empate depois, né? Queimando a nossa língua, famoso nunca critiquei, tivemos que falar. E fez um bom segundo tempo, né? Enquanto ele esteve em campo, ele fez um bom segundo tempo, não só o gol, né? Mas participou ativamente das jogadas, né? Participou efetivamente aí se redimiu, né, o Casemiro. Sim. Teve um primeiro tempo não tão bom e o segundo tempo, né, enquanto ele esteve em campo, aí foi muito bem. Pois é. Aí aos 6 do segundo tempo, Bruno Guimarães de cabeça, né, na bela... Deu uma
Uma bela defesa do goleiro aos 6 do segundo tempo. O Bruno Guimarães também teve esse lance de muito perigo, que foi justamente desses 12 minutos iniciais do segundo que eu mencionei, que o Brasil teve essa bola perigosa então do Bruno Guimarães. Aliás, Bruno Guimarães também, que melhor Copa, jogador da Copa no Brasil. Muito bom jogador. A gente tem falado aqui regularmente, né, nos podcasts. Sim. Cada partido o Bruno Guimarães sempre destaque. Hoje de novo. Né? Muito regular, né? Muito regular. Procurando dar essa... Não se esconde do jogo, Sim. Né? Em qualquer adversidade, qualquer situação de partida, ele se apresenta. É verdade. Ele seria o jogador da seleção brasileira. E não se Copa. abalando, acho que no momento de adversidade, assim, né, quando a seleção não estava encontrando o seu futebol, ou até mesmo ali falha de companheiro, enfim, Bruno Guimarães, tem jogado muito bem essa Copa hoje, foi uma excelente exibição do Bruno Guimarães. Aí aos 8, tiraram um gol em cima da linha do Brasil, também, que foi aquele ali que a gente... Nossa, o pessoal... Foi o Casemiro, né? Que se apresentou na área. Eu acho cabeceou, que foi, né? Foi o Casemiro que cabeceou. Deu quase que um peixinho, né? Foi. Ficou naquela muvuca ali no bate Tinha um ali, né? outro. Tinha pelo menos metade do Japão tava ali naquela... Acho que atrás da linha do gol ali. E aí tiraram esse perigo de gol do Brasil. E aí chegamos ao gol, né? Com Casemiro de cabeça... Passe ali do Gabriel Magalhães, né? Gabriel Magalhães, zagueiro, cruzando muito bem. Casemiro se redimindo, queimando a nossa língua. E aí, aos 12, o Vinícius Júnior quase fez o da virada também. E ia ser o gol da Copa, merecia, né? Ele já dominou. Que jogada. Ele já dominou, né? Metendo entre as canas aí do jogador japonês, driblou, pedalou, foi pra lá, pra cá, né? De pé trocado, bateu a bola caprichosamente, beijou a trave. Merecia ter entrado, ia ser mesmo para o Vinícius Júnior, assim, acho que pegar todo o desempenho dele na fase de grupo, mais esse 16º, ia ser assim, por hora a consagração, né? Seria assim aquela coisa para fechar o desempenho do Vinícius Júnior por hora, né? E aí, um segundo tempo, então, depois desses 12 minutos, até os acréscimos do segundo, achei assim meio morno, né? O Brasil não levou mais perigo, o Japão também não se arriscou, né? Perigo, tirou os 2 pontas, colocou 2 laterais mais defensivos, né? Não arriscou tanto, o Japão também. Sim. Ficou ali mais ou menos, né? O Brasil dá uma errada, aqui a gente joga por uma bola, aquele futebol. E o Brasil também não agrediu, daí depois dos 12 minutos, não agrediu tanto quanto nos primeiros 12 minutos. Chegou a construção do gol, né? Foi com mais calma, com mais tranquilidade. Sim. Até para não expor, né? Não dar exposição do contra-ataque, talvez. Mas... E aí rolou, né? Um pouco do jogo rolou nesse chove não molha. Ficou um chove não molha, exatamente. Mas aí depois de muita insistência de sabermos sofrer, vamos colocar assim, acho que todo mundo já estava contando com a prorrogação, era justamente o que eu particularmente não queria de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, prorrogação, cara, caraca. E aí o Martinelli, aos 50 minutos, né, de virada, gol assim com um passe do Bruno Guimarães que acabamos de elogiar. E que passe, né? Passe, né, bonito também. Ele encontrou... O Martinelli, né, no meio de 2 zagueiros, um passe caprichoso. Tava marcado, tava muito próximo, né, de dois japoneses. E vale também, né, destacar, claro, a tomada de decisão muito correta, né, do Bruno Guimarães, porque do Martinelli, perdão. O Martinelli, porque ele recebeu, tava com 2 japoneses na frente, ele recebeu, não carregou tanto a bola, né? Ele não tinha nem muito espaço para isso. Ele já recebeu, dominou, assim, ajeitou ali, já deu aquela... Dominou com uma e bateu com outra, né? Foi muito rápido. Caprichosamente, beijou a trave, ó, que quis o destino, né? A do Vini beijou a trave e voltou. A dele beijou a trave e acabou adentrando, dando a vitória pro Brasil. Pois é, e aí para explodir mais de 200 milhões de corações verde e amarelo, o Brasil elimina os japoneses, estamos... na fase agora de oitavas, só esperando o confronto então entre Costa do Marfim e Noruega, né? Que vai ser, se eu não me engano, é amanhã já. Nós vamos passar aqui todo 16 avos daqui a pouco. Essas são as minhas visões, né? Um jogo assim, até com... Às vezes você sempre brinca, né, das minhas anotações na folha. Ó. Esse já foi um jogo que acabou o primeiro tempo, eu quase não tinha escrito. Hoje deu ali também, muito parecido com a estreia com o Marrocos, deu uma folhinha e meia, mas tinha bem menos do que eu escrevi. Que hoje foi só 45 minutos e dos 45 ainda dá para tirar uma boa parte, uns 20 minutos. Podemos ali, tirar. Daquele meio do segundo tempo ali. Então, umas anotações, elas foram poucas, mas pontuais aí, de jogadas bem construídas e positivas para a seleção. As preocupações agora, né, William, é com relação ao próprio Casemiro. Saiu, né? A gente vai foi substituído, talvez
queira, né, que seja só o cansaço, né, aquela substituição onde acabou adentrando aí o Fabinho e também o Paquetá, que foi substituído já na primeira etapa. Talvez o Paquetá seja uma contusão um pouco mais séria, né, já vem a preocupação e tudo mais, e ficar ligado nas informações, nas notícias. De repente podemos perder até mais um jogador aí para o próximo jogo aí da seleção brasileira, né? Tomara que não, né? Em que pese o Paquetá tava mal hoje, né? Não jogou. Hoje ele tava já muito não... mal. Tava mal demais aí o Paquetá, mas é um jogador bastante importante para a seleção, que já perdeu aí Rafinha, né? Vai perdendo jogadores, tem o Neymar ainda retornando naquela... Não é ainda o condicionamento físico, hoje nem entrou, né? Não é seu condicionamento físico aí ideal, né? Hoje não dá pro Neymar também, né? O que corre o japonês, né? Contra-ataque rápido. Tanto time, a gente falava, né, que ia ser um jogo difícil para a seleção brasileira, que o time vem numa evolução, né? A seleção japonesa vem numa evolução aí e vendeu caríssima, né? A vitória aí para a seleção brasileira. Tá, e o próprio gol do Japão, que não deixa mentir, né? Porque eles aproveitaram a falha do passe do Danilo e eles carregaram a bola, avançaram ali na defesa brasileira e chutaram de fora da área, foi um contra-ataque rápido, né? Então, realmente, o Zico ensinou direitinho, né? O Zico que foi o cara que acho que ele que levou o futebol pro Japão. Popularizou o futebol no Japão e hoje esse poderio aí, essa evolução japonesa foi usada contra nós, né? Mas é verdade, né? Bem mencionados os pontos aí dessas lesões, vamos torcer para que seja só cansaço. O Paquetá, por exemplo, acho que é um ponto que a gente vem comentando sempre aqui nos episódios, é uma posição que para mim tá muito carente ali. A gente não tem um substituto tipo de ofício do Paquetá, então se é um cara que fica de fora por lesão, não temos um substituto direto, não tem um armador na reserva. Aí o que? A sorte é que o Neymar tá em evolução física, por exemplo, hoje ele já foi poupado, então a gente já tem até domingo pro próximo jogo pro Neymar treinar. Até lá, quem sabe, não sei o que né, tem que ver também se o Paquetá vai ser desfalque ou não, né? No momento são só suposições e tal, né? São possibilidades, não é nada certo, mas uma vez que se o Paquetá não puder atuar, será que ele já colocaria um Neymar de titular ali? Será que vai botar um Rafinha? Também pode ser que melhore. Eu não sei qual é o estado ali do Rafinha. Eu acho que não, né? O Rafinha acho que não tem mais condição acho que nem de atuar na Copa, né? Mais? Eu acho que tá difícil o grau de contusão aí dele. E vamos aguardar. Hoje ele colocou o Endrick, mas em função da situação do jogo, né? Que o jogo hoje o Brasil estava perdendo, 1-0. Né? Entrou bem. Todos os brasileiros pediam, entrou muito bem. É uma peça a ser estudada. Agora, se a gente está preocupado com o Paquetá, que eu ainda acho que dá para dar uma remendada ali e ainda vai. Agora, se a gente perder o Casemiro, como o Casemiro, a gente não tem um. Hoje entrou o Fabinho, né? Sim. Mas muito aquém, né? Do Casemiro. O Casemiro é o jogador de referência, o homem do técnico, é aquele que é o técnico dentro do campo, né? Coloca todos os jogadores para jogar. Eu acho que o Casemiro faria mais falta hoje do que o próprio Paquetá. Sim, eu também acho. Até pelas peças que a gente tem. Sim, né? Exatamente. Esse é o X da questão. Eu acho que na ponta nós temos substituto. A gente tem Luiz Henrique, tem o Ryan que agora acabou assumindo a titularidade por causa da lesão do Rafinha, mas tem Endrick, tem Luiz Henrique. Temos outros pontas na reserva ali do Brasil? Tinha o Rafinha, agora machucou, né? Então, foi perdendo alguns. Tem o Neymar, pode atuar naquela função. A gente não sabe também qual que é a condição do Neymar, né? Sim. Eu acredito que ele não tem condição de jogar 45 minutos. Eu também acho vão usar ele aí no máximo 45, olha. E depende do grau de dificuldade da partida, né? Hoje, por exemplo, um técnico nem pensou no Neymar, né? Nem pensou em colocar o Neymar um pouco aí na partida de hoje. Agora o problema é que eu também tô pensando enquanto você tá falando, que ritmo de jogo, por exemplo, ritmo você só adquire jogando, né? Então, tipo, o Neymar, se o físico tiver bom, mas se ele continuar sendo só poupado, ele nunca vai estar apto, e aí se o Brasil for passando, beleza, uma hora o talento dele poderia desequilibrar a nosso favor, mas aí vai estar sem ritmo, em contrapartida... Eu acho que hoje ele iria para a prorrogação. Se o Brasil fosse para a prorrogação, eu acho que hoje o técnico colocaria ele um pouco na prorrogação, ele ganharia mais uma substituição, né, na prorrogação também. Eu acho que ele, pro abafa, por tudo ou nada, ele não ia carregar essa cruz, viu, William? O Brasil é eliminado, eu não coloquei o Neymar. Ele ia usar o Neymar. Ainda mais porque se não sai um gol na prorrogação, é para os pênaltis. E o Brasil, na última Copa, o Neymar
tava lá apto para bater, ele foi posto como quinto. O Brasil não chegou ao quinto batedor, o Brasil foi eliminado sem o Neymar bater o pênalti. O Neymar era o especialista, né, do todo pênalti. mundo fala que ele teria que abrir as cobranças, né, naquela Copa do Mundo. Responsa tudo, mais experiente ali e tal. É um cara que, né, que treina pênalti, que tava acostumado. Era e a estrela do técnico hoje em Martinelli bancou o Casemiro, fez o gol. Colocou o Martinelli, que talvez seria uma quinta opção lá naquele. Falando agora um pouco de... Tantos jogadores bons ali do meio campo para frente que tem, né? Tantas opções diferentes. Ele bancou, colocou o Martinelli fez o gol. Que estrela do nosso treinador. É verdade. E a gente falando aqui de peças de reposição na ponta, no ataque. Tem o Igor Thiago, que era o titular na primeira partida, mas ele é centroavante, né? A gente tava falando ali mais pelas pontas. E tem o próprio Martinelli, que deu a vitória pra gente, que a gente acabou esquecendo aqui agora. Lembrando ali do Luiz Henrique, Ryan. Tem o Endrick, que também seria... Acho que... Ele tá jogando de ponta, mas poderia, numa necessidade, atuar de 9. Mas, claro, temos o nosso Gabriel Martinelli como opção aí também. Hoje foi uma vitória Ancelotti lá Real Madrid, né? É verdade. Lembra quando o Real levava 2 aí no primeiro tempo, às vezes, né, na Liga? Aí ele dava uma mexida no time, né? E o time voltava de uma forma diferente. Hoje foi naquele estilão Real Madrid, a vitória aí da seleção brasileira, com os pitacos do treinador Ancelotti. É verdade, cara. Então, apesar de todo sufoco, dever de casa feito, eliminamos o Japão e estamos então nas oitavas de final aguardando o vencedor aí do próximo, do chaveamento, né? Que é Costa do Marfim e Noruega, que nós vamos comentar daqui a pouco. Vamos dar uma voltada então aqui para comentar por alto as partidas mais importantes que a gente teve entre sexta-feira à noite ali e o primeiro jogo do mata-mata, que foi entre África do Sul e Canadá. Ontem tivemos, lá na sexta-feira, com falha do goleiro Muslera, o Uruguai foi eliminado pela Espanha, não conseguiu ficar nem entre os 8 melhores terceiros lugares, né? Terceiro colocado. E a Espanha ganhou, então, com o gol de Alex Baena. Nós falava, né? Lembra nós falava no podcast, quando o treinador perde o vestiário, Sim. O jogador derruba treinador. E não só derrubou o treinador, como derrubou a seleção da Copa. É verdade. Hoje eu vi que o Bielsa chegou isolado, né? Voltou pro Uruguai, lá chegou sozinho, né? Não tinha ninguém lá pra receber. É corajoso chegar do Uruguai, né? É. E aí é verdade, a gente comentou bem isso aqui. O Bielsa perdendo o vestiário, tendo aí problemas nos bastidores com o elenco uruguaio. E um jogo assim muito... Eu vi assim o segundo tempo, o Uruguai muito nervoso contra a Espanha. O Canóbio se destemperou lá no final, deu uma entrada feia no jogador espanhol, foi expulso merecidamente, com razão. Então, tivemos isso aí também, né? Mas eu esperava na verdade, eu esperava que fosse um jogo melhor, tecnicamente, e esperava que o Uruguai, mesmo com toda a dificuldade, passasse pro mata-mata. Pelo menos como um terceiro, né? Colocado ali. Sim. De repente, conseguisse um empate aí com a Espanha. Não conseguiu nem estar entre os 8 melhores terceiros. Fica de fora. A Celeste aí do nosso temível Maracanaço, né? Do inesquecível, infelizmente, lá de 50, mas Celeste fora da Copa do Mundo. Tivemos também na sexta goleada da França sobre a Noruega, um jogo também que era muito esperado, né? Confronto ali Mbappé e Haaland, goleada da França, mas quem roubou a cena foi o Dembélé, né, cara? Fez um hat-trick, o Doué fez o quarto gol para a França e o Asgard descontou para a Noruega, goleada francesa. A hora que a Noruega abriu o olho já estava perdendo por 2-0, né? Pois o Dembélé já tinha deitado, rolado e... Todo mundo esperando muito de Haaland e Mbappé, quem tomou iniciativas ali estava brilhando. O repertório da França é muito grande, né? Sim. O protagonismo pode ser assumido aí por vários atletas, vários jogadores. Eu também quero comentar, assim, desde que antes da Copa começar, né? Todo mundo a França sempre é tida pelos comentaristas e tudo como uma das candidatas ao título. É um futebol, como você falou agora, é o que tem mais peças acho que para dividir esse protagonismo. Olise, Dembélé, Mbappé, tem cara bom na zaga, tem, né? É um time bem, bem montado mesmo, geração muito boa. Então a França goleou a Noruega sexta-feira 4-1. A Argentina, que já entrou em campo já classificada para essa segunda fase, venceu a Jordânia já no sábado 3-1. Messi entrou no segundo tempo, ficou só mais de meia hora em campo, foi o suficiente para o ET fazer um gol. E ele que com esse gol atingiu, bateu o recorde, né? Ele é o
Ele é o primeiro jogador a marcar em 7 jogos seguidos, deixando o Jairzinho, né, com a marca da Copa de 70, que foi o jogador que tinha feito gol nas 7 partidas. E o Messi agora com 19 gols, seu recorde como o maior artilheiro em mundiais. E fez de bola parada, né? De falta, ele tinha perdido um pênalti na Copa, agora de bola parada, mas de falta acabou marcando também o Messi. O cara joga só meia hora, né, cara? Eu tenho a impressão que se o Messi jogar 10 minutos, ele faz um gol. Chegou o sexto, né? Sexto gol na Copa, né? Sexto já? Eu acho que é quinto ou sexto já, né? Tá ali o Vinícius Júnior até então tava com 4, hoje não fez gol. O sexto, ele fez 3 no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro. Então o próximo jogo ele não faz, que é 3, 2, 1, 0. Tivemos Colômbia e Portugal, um jogo que eu esperava muito dessa partida. Ficou no 0-0. Segundo tempo, acho que foi nesse jogo que foi o... Foi 0-0 esse jogo mesmo? Colômbia e Portugal foi, não foi? Um jogo assim sem Por um momento que achei que a informação estava errada. Sem muito o que comentar, né? 0-0 assim meio... empatar em 0-0 e passar os dois para a próxima fase, tá tudo certo, beleza, vai cada um pro seu canto, tranquilo. E a Colômbia, que terminou essa fase de grupo como a líder. Eu acho que esperávamos que Portugal terminasse a fase de grupo em primeiro. A Colômbia terminou em primeiro lugar, Portugal passou em segundo. Tivemos Panamá e Gana 2-0 Panamá no sábado, e aí terminamos sábado, enfim, a fase de grupos. Entramos ontem nos 16avos e tivemos a primeira partida, África do Sul e Canadá, 1-0 aos 45 do segundo tempo para Canadá. África do Sul que estava vivendo uma alegria tremenda, né, de viver pela primeira vez, de estar no mata-mata de Copa. Já durou pouco a alegria da África do Sul, coitado, já foram eliminados. Gol aí do Eustáquio. Eu vi assim, mais precisamente o segundo tempo. Foi um jogo também muito esquisito. Você viu essa partida, Leandro? 1-0 bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho. Eu peguei o finalzinho da partida, o finalzinho do jogo, ele viu o gol ainda do Canadá. O segundo tempo, assim, ó, a África do Sul atacava, ganhava a bola, roubava a bola na defesa, atacava, Canadá impedia, interceptava. Pegava a bola, ia pro ataque, África do Sul roubava a bola de novo. Ia pro ataque de novo, perdia. Ficou assim, era um perde-ganha, não concluía em gol, não dava um chute, um atacava, o outro impedia, pegava e atacava, perdia a bola de novo. Ficou esse perde-ganha o segundo tempo quase todo. E aí... acho que o Canadá teve um pouquinho mais de atenção, talvez, o África do Sul por um descuido, ali chega perto ali chega aos 85, 90 minutos, acho que a atenção vai abaixando, né? Pensa que já, não, vai pra prorrogação, e aí o Eustáquio bateu de fora da área, fez o gol aí pra aquela, tipo o Japão deve ter sentido hoje, né? Aquela frustração da África, né? Porque E o alívio pro Canadá, já tava indo pra prorrogação. E o Canadá muito feliz aí, né? Também acho que é a primeira vez que o Canadá vai para... a primeira vez que eles se classificam para umas oitavas de Copa do Mundo. Então, é muita festa também lá no Canadá. Aí hoje tivemos, né, vitória da nossa amarelinha, 2-1 sobre o Japão. Nós vamos ter ainda hoje, Leandro, nós temos às 10 da noite Holanda e Marrocos, para mim um dos jogos mais equilibrados desse 16avos. E vamos ter agora, começa daqui a pouquinho, enquanto a gente está gravando aqui, que é o jogo da Alemanha. Né? Alemanha e Paraguai, daqui a pouquinho, 5h30, a bola rola lá em Boston. O que você espera desses dois jogos ainda dessa segunda-feira, Leandro? Deve dar a Alemanha, né? A Alemanha deve passar aí e concordo com você, o jogo da noite aí vai ser bem interessante. A Holanda, né? Holanda e Marrocos. E Marrocos. O Marrocos aí que foi uma parada dura para a seleção brasileira na fase de grupos e agora encarando a seleção da Holanda, né? Sendo colocada aí à prova. Vai ser uma partida bem interessante. Jogo difícil, parada dura. Já tem um tempo aí falando no meu Instagram e tudo, eu vou apostar em Marrocos. Eu acho que Marrocos vai surpreender. É um jogo é difícil opinar, porque para mim assim, os dois têm totais condições de passar. Holanda tem então toda possibilidade. Eu acho que Marrocos vai surpreender, mas não vai ser surpresa se Holanda passar pelos marroquinos. Né? É um jogo bem equilibrado. Bem equilibrado. Com certeza aí pode dar Holanda, pode dar Marrocos, é uma partida que vai ser bem equilibrada. Bem interessante, né? E aí, Alemanha e Paraguai, né? Eu também, na verdade,
Também não vai me surpreender se a Alemanha for eliminada. Não por peso de camisa e tradição, mas porque a Alemanha deu umas escorregadas nessa Copa do Mundo, né? Teve ali contra Curaçao, beleza, depois fez 7-1, mas no começo, né, fez um gol, tomou um empate de Curaçao. A Alemanha perdeu agora, outro dia, pro Equador, de virada, né? Isso foi uns dias atrás aí. Então a Alemanha não chega para essa 16 avos como aquela Alemanha de 2014, por exemplo, aquela máquina, né? Tipo, tá meio que vitória no papo. Então, acho até que realmente, eu acho que no frigir dos ovos ali a Alemanha vai passar, mas eu acho que não vai ser esse atropelo, não vai passar trator em cima do Paraguai, vai ser meio, né, complicado. Mas você acha que então a Alemanha passa assim, né? Eu acho que passa. Acha que vai ser meio difícil ou não? Ainda com todas essas escorregadas da Alemanha, acho que a Alemanha vai passar. Eu acho que passa com uma certa tranquilidade. Beleza, então. Então, esses são os confrontos ainda dessa segunda-feira. Amanhã nós temos Costa do Marfim e Noruega às 14h já. Quem vencer, pega a nossa seleção brasileira. O que você está esperando, Leandro? Nada contra a Costa do Marfim, mas eu queria um jogo contra a Noruega. Brasil e Noruega. Vai ser um futebol diferente da Noruega, raro. Tem todo um ingrediente a mais, né? Pra gente poder curtir um grande jogo e bater a Noruega aí, de repente, né? Pra gente buscar essa vaga para as quartas, né? Eu gostaria que fosse a Noruega, o adversário da seleção brasileira. Parada dura, mas creio que a Noruega deva passar aí. Como a gente estava conversando aqui, né, prestes a gravar o programa, acho que a Noruega tem uns destaques individuais, né? Você tem ali um Haaland, você tem um nome assim, né, que chame um protagonismo. A Costa do Marfim, até onde na minha concepção, ali não tem esse nome, né? Não tem ali, cuidado com o 9 da Costa do Marfim, ou com o 10, ou com um lateral, ou um zagueiro, um volante. Então não tem esse nome. Mas eu acho que por estar também pela primeira vez no mata-mata, eles vão se fechar, eles vão dar a vida. Então vamos ver o que vai prevalecer, né? Talvez um possível, né? Ferrolho de Costa do Marfim, ou esses nomes individuais da Noruega vão prevalecer. Vamos aguardar aí para ver. Mas eu vou também aqui, eu acho que Costa do Marfim pode surpreender, mas tem um leve favoritismo para a Noruega. Jogo amanhã, 14h. Amanhã também nós teremos, França e Suécia às 6h. Esse sim, eu acho que a França passa ali com uma tranquilidade. A França, como a gente acabou de falar agora há pouco, aí, é muita peça boa, é um dos favoritos. A Suécia foi meio arranhando, né, para classificar, garantiu a classificação meio ali nos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, mas a França, né, é a franca favorita, deva passar. Eu acho que a França passa sem muito susto, acho que vai ser não vejo nenhum equilíbrio, né? Então, temos também esse jogão, França e Suécia amanhã, 6h. Amanhã também temos México e Equador, 10h. Acho que vai ser um jogo também bom, né? O México fez uma boa fase de grupo, Equador venceu a Alemanha aí outro dia, pode estar aí ainda vivendo esses ares aí dessa confiança, né? De vencer os alemães. Mas os mexicanos que abrem o olho aí. Lembra que eu falei no podcast passado aí que o Equador é aquele que tá ganhando de 1-0, né? Você não espera muita coisa, mas tá indo. A Alemanha não esperava muita coisa, foi surpreendida. Os mexicanos aí que abrem o olho. Sim. Dá uma desacelerada na tequila. Acho que México passa do Equador e talvez não com tanta tranquilidade como você está comentando aí, mas acho que dá México contra o Equador. Na quarta-feira, nós temos 1h, Inglaterra e Congo. Congo, que também é uma seleção que está surpreendendo, né? Surpreendeu Portugal, venceu agora foi o Uzbequistão, né? Que foi 3-1. Esse Wissa, aquele careca ali, eu acho que ele é o centroavante de Congo, cara enjoado, rapaz. Aquele cara também joga direitinho demais, né? Acho que é um nome talvez que falte na Costa do Marfim, que a gente tava falando agora há pouco assim, né? Tipo, no não tem um nome individual, né? Congo tem o Wissa ali, né? Que é o centroavante. Então, Inglaterra e Congo, acho que Congo pode aprontar um pouquinho, dificultar. Vamos ver, né? Porque a Inglaterra também teve jogo nessa fase de grupo que a Inglaterra foi muito bem, teve jogo agora, acho que essa última rodada também foi, né? Não deslanchou. Harry Kane às vezes faz os gols, às vezes perde. Às vezes dá uma sumida, mas é aquele futebol inglês, né? Aquele jeitão do futebol inglês. Bola na área, né? De repente sobe alguém de cabeça por ali e vai naquele jeitão.
Pois é. Futebol de muita marcação, muita força física. Né? Sim. E muita bola na área. E a Inglaterra, querendo ou não, ainda tem, né? Tem um Bellingham ali também, o cara joga muito, perigoso. Temos também na quarta-feira, 9 da noite, Estados Unidos e Bósnia. Eu acredito numa classificação americana. Eu acho que Estados Unidos vai passar. Por toda a atmosfera, né? Deve passar. Sim, pela E Bósnia. eles evoluíram, cara. Jogam pelo menos na fase de grupo. Eu lembro da estreia dos Estados Unidos que surpreendeu todo mundo. Assim, que botamos pra ver. Eu falei assim, cara, Estados Unidos tava jogando parecendo o Brasil no auge. Assim, tava, né? Trocava passe, virava jogo, jogando assim com muita tranquilidade, com qualidade mesmo, habilidade. Então nós temos México e Equador. Temos quarta-feira, então, Estados Unidos e Bósnia, 9 da noite. Deixa eu ver aqui se tem mais um jogo na quarta. Acho que... E temos Bélgica e Senegal. Bélgica e Senegal, 5 da tarde. Também uma partida bem interessante, né? Bélgica e Senegal. Mas eu acho que deve dar Bélgica. Eu também acho que Bélgica passa. Será aí quem que vai ser o nome, talvez? Será que o Lukaku aí, enfim, vai... Né? Tá devendo por enquanto na Copa. Ele né? não aparece muito, né? Eu acho que foi em 2018 que o Brasil saiu para a Bélgica e o Lukaku que tava incomodando, ajudou a eliminar o Brasil, né? Eu lembro. Tava numa Copa do Mundo mais discreta esse ano. Concordo. Na quinta-feira nós temos 8 da noite, Portugal e Croácia. Acho que vai dar Portugal, né? Tem tudo para Portugal para passar, não sei se Croácia oferece esse perigo todo para os portugueses. Acredito numa classificação portuguesa. Cristiano Ronaldo certamente vai querer deixar o seu, vai querer conduzir essa equipe para as oitavas. Temos Espanha e Áustria, 4 da tarde. Acho que Espanha deve passar. Também passa, embora também não tenha feito não fez essa fase de grupo também tão brilhante. Acho que até é uma surpresa negativa, né, nessa Copa, porque a Espanha também era vista antes da Copa começar como uma das favoritas. Talvez Espanha e França, né? França e Espanha seriam as que corriam com mais favoritismo, né? Sim. Mas por enquanto não demonstrou todo aquele futebol. Mas tá indo, né? Tá. Nem que seja, né, aí no sufoco, trancos e barrancos, tá passando. Então, quinta-feira, 4 da tarde, Espanha e Áustria. Deixa eu ver se tem mais algum jogo na quinta. Na quinta-feira, não. Temos só esses 2 jogos na quinta. E aí, sexta-feira. Sexta-feira vamos ter 3 da tarde, Áustria e Egito. Teoricamente, acho que é um jogo mais... que desperte talvez menos interesse, né? Assim, teoricamente, porque... Às vezes dá grandes jogos, né? Não teve muito isso daí, não. Mas sexta-feira, 3 horas, então, Austrália e Egito. Aposto em quem? Eu acho que a Austrália deve passar. Você acha que a Austrália passa? Eu também acho ali, mas também... Mas é um jogo assim que não demonstra não interesse. Tem muito favorito, não. Mas eu também acho que a Austrália vai tirar os egípcios aí. Às 7 da noite, tem uma Argentina e Cabo Verde. Cabo Verde vivendo toda essa alegria da primeira vez que tá vivendo isso. O Messi voando, conduzindo a Argentina muito bem. Vai que apronta, né? O Cabo Verde. Tomara, como bom contra a Argentina. Como bom brasileiro, nós vamos lá estar sendo... Difícil, né? Muito mas difícil. Vencer a Argentina, que está jogando muito bem na Copa do Mundo. Messi arrebentando, né? Quebrando todos os recordes aí de Copa e tudo mais. Mas vai que o Cabo Verde dá uma plantadinha. Então, tomara, né? Que aqui a gente comenta, mas quando se trata de Argentina, acho que pode comenta ser... Comenta meio com o coração. A gente, claro, fazemos todos os elogios por merecimento ali a seleção, ao Messi, que não tem como não elogiar. Mas tomara que Cabo Verde surpreenda, apronte aí, tire os argentinos dessa Copa. E deixa eu ver se tem mais jogos na sexta-feira. Temos na Austrália e Egito, temos Suíça e Argélia, sexta-feira, meia-noite, então de quinta para sexta, a primeira partida da sexta-feira, Suíça e Argélia. Acho que vai dar Suíça, né? Também. Foi a Suíça que venceu de 6 agora outro dia ou foi Canadá? Foi até a Suíça, né? Foi Suíça, não foi? Um dos dois venceu de 6, mas mesmo se não tivesse sido a Suíça, eu acho que a Suíça passa contra a Argélia. E temos Colômbia e Gana, sexta-feira, 10h30 da noite. O último jogo aí do 16avos. Acho que Colômbia passa. Colômbia é um time que está bem surpreendente, um futebol bom, assim, de ver jogar. Futebol sul-americano, né? Sim. Bem interessante ver jogar a Colômbia. Uma mistura de correria com qualidade técnica. Pô, já elogiei aqui várias vezes o lateral direito, o Luiz Dias. Então a Colômbia tá bem enjoadinha, cara. Os Black Stars, né, que são Gana, também estão vivendo pela primeira vez esse momento. Mas eu acho que vai dar Colômbia por esse momento, por
por esse entrosamento aí, né, de fase, de qualidade técnica. Também concordo que a Colômbia deva passar. Acho que a Colômbia passa. Tô deixando nenhum jogo de fora, é isso. Então, esses são os 16avos da Copa do Mundo. Vamos aguardar essa semana, vamos ver o que acontece. Leandro, então, Costa do Marfim e Noruega. Você acha que o Brasil vai pegar quem? Fechando. Eu acho que a gente vai pegar a Noruega. Vamos enfrentar o Haaland. Vai torcer para pegar a Noruega. O jogo é domingo, né? Esse jogo é amanhã. Cadê? Ah, não, Costa do Marfim. O Brasil, né? Se pega, o vencedor é domingo, né? Exatamente, ó. Amanhã, 2 da tarde, Costa do Marfim, Noruega. Quem vencer pega o Brasil no domingo, às 5 da tarde. Então, ainda aí antes que a semana termine, ou vai estar começando a outra, teremos Brasil novamente e torcemos para que com vitória. Maravilha. Mais algum destaque, Leandro, dessa 16avos, desses jogos, essa partida? Acho que destacar, né, a seleção brasileira. Agora a gente ficar de olho aí nas contusões para ver se Paquetá volta, se o Casemiro volta e arrumar bem o time aí pro próximo adversário de domingo. Muito bem, Leandro. Valeu, William. Obrigado pela tua presença nesse projeto aqui, né, nessa dobradinha comigo aqui no Correio Esportivo. Foi um prazer te receber aqui, trazer, né, você agregou muito bem com as suas visões, suas opiniões, os jogos do Brasil, sempre trazendo, né, tivemos aí o pós Brasil e Marrocos, Brasil e Haiti, Escócia e Brasil, agora Brasil e Japão. Então, obrigado novamente por ter aceitado o convite, por ter dividido o microfone aqui. Não teremos, gente, uma próxima edição do Correio Esportivo. Então, Brasil passando ou sendo eliminado, não teremos uma edição 59 do programa. Com essa edição, eu me despeço aqui, não só da cobertura pelo Correio Esportivo na Copa do Mundo, mas do programa como um todo, do podcast Correio Esportivo. Eu quero agradecer a todo mundo que fez parte da audiência, que fez parte do público nesse período. Foram 7 meses de podcast. Foi um amor descoberto estar aqui trazendo a cobertura de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. E dos outros esportes também, claro, né? Falamos aqui do João Fonseca, que inclusive estava jogando hoje, né? Não sei se venceu. Já ouviu, Leandro, alguma coisa sobre esse rapaz, João Fonseca, que é a nossa nova promessa aí do tênis? Eu já diria que é até uma meio realidade, hein? Rapaz muito, muito elogiado, né? Chamando a atenção no tênis. Então falamos aqui, né, dos esportes, até dos esportes, claro, também regionais. Falamos aqui de Jogos Abertos, da Copa Garotinho, falamos do Jarcãs. E então eu quero agradecer a todo mundo que fez parte da audiência nesse período. Foi um prazer estar vivendo essa experiência aqui. Quero agradecer em especial Taina Coradelli, Ivan Diniz, Thiago Paranhos, que foram assim os meus maiores, acho que telespectadores, assistiram quase todas as edições. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia de vocês. Seguimos aí acompanhando, vivendo essa Copa do Mundo. Quando a Copa acabar vai ter Brasileirão e tudo. E vou estar comentando no meu Instagram pessoal esse restante de Copa e quem sabe aí no futuro breve tá em projetos parecidos. Obrigado novamente, gente, por sua audiência, por sua companhia a cada segunda, a cada sexta-feira. Fiquem com Deus. Boa restante de Copa para todos. Um abraço. Valeu, galera!